vamos lá. Queridos, eu passei hoje à tarde orando, meditando na palavra do Senhor. E o interessante é que, apesar de hoje ser o Dia das Mães, apesar de hoje ser o dia que o Senhor, que nós escolhemos para glorificar a Deus pela vida de todas as mães, o Senhor me entregou uma palavra. E eu dizia, mas Deus, por quê? E Ele dizia, porque eu quero. E o tema da palavra de hoje é... Coloca aí para mim, Midian. No 3. 1, 2, 3. Amém? Você pode olhar para alguém que está do seu lado e dizer assim, meu irmão, você tem um pai que é meu pai também. Agora você pode falar assim bem alto, eu tenho um pai. Glória a Deus. Sabe, queridos, enquanto eu meditava nessa palavra, eu ficava pensando para o Senhor, Senhor, eu poderia falar sobre tantas coisas hoje, mas o Senhor quer falar sobre paternidade. E interessante que quando eu peguei esse tema, uma das primeiras coisas que o Senhor falou ao meu coração é que Maria era uma excelente mulher. Maria, ela era uma excelente mãe. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Quem acompanharia o seu filho se ele tivesse que ir até a cruz? Você iria junto? Levanta a mão, acompanhá-lo. Mas quem faria isso sem murmurar e sem contestar? É complicado. Maria foi uma excelente mãe. Ela não é para ser adorada, porque ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus, né? Mas ela foi uma excelente mulher, uma excelente mãe. Mas o que o Senhor falava comigo é que antes de Jesus ser concebido no ventre de Maria, ele já era do Pai. Você pode repetir isso comigo? Repita assim no 3. Você vai dizer assim, Jesus já era do Pai, amém? 1, 2, 3. Queridos, eu preciso que você saia daqui com isso muito gravado dentro do seu coração, na sua memória. Porque Jesus, ele veio do Pai. Jesus, ele viveu pelo Pai. E Jesus voltou para o Pai. Jesus, ele fez o caminho que eu e você precisamos fazer. Você veio do Pai, amém? Eu declaro que você vai viver pelo Pai, amém? E eu profetizo que um dia nós voltaremos para o Pai. Quem crê nisso, levanta a mão. Mas sabe como é difícil, queridos, como é difícil nós vivermos uma vida que às vezes não é a vida que nós escolhemos, ou uma vida a qual nós olhamos e dizemos assim, realmente eu tive um bom pai. E nós olharmos para Deus e dizer, Ele é meu pai. Sabe, eu não sei você, mas eu fui uma pessoa que vivi com um pai ausente. Quem mais aqui viveu com um pai ausente? Só que ele estava dentro da minha casa. Entende? Nem sempre ter a presença do pai dentro de casa quer dizer que eu sinto que tenho um pai. Nós chamamos de pai, mas nós só vemos de vez em quando. Ele saía muito cedo, chegava muito tarde. E eu vivia essa realidade. Eu sei que eu tinha um pai. Mas como é chegar na presença de Deus e chamar um Deus de pai, sendo que Ele é totalmente diferente daquilo que um dia eu conheci como pai? Sendo que quando eu olho para trás, eu consigo me lembrar das vezes que eu esperei um abraço, eu esperei um afago, eu esperei um conforto. Eu queria conversar com alguém, eu queria um conselho, mas eu não tinha. E de repente vir para a presença de Deus e enxergar Deus diferente do pai que um dia eu conheci. Sabe, quando eu pensava nessa palavra, o Senhor falava para mim sobre 3 tipos de pai. E o primeiro tipo de pai, eu queria que você abrisse a Bíblia em Gênesis 12. Nós vamos ler do 1 ao 4. Diz assim: Então o Senhor disse a Abrão:
saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão benditos. 4. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Queridos, esse é o primeiro tipo de pai que eu quero falar com você hoje. E não é sobre Abrão, porque nós ouvimos muito falar sobre Abraão, o pai de multidões, mas eu quero falar sobre Ló. Você leu aqui junto comigo que Ló, ele foi com Abraão, mas o chamado era de Abraão ou era de Ló? De Abraão ou era de Ló? Mas Ló acompanhou o chamado de Abraão. Você sabe o que eu entendo com isso? O primeiro tipo de pai é o pai sem sabedoria. Talvez você esteja aqui nessa noite, você seja esse filho que um dia foi criado dentro de uma casa, aonde o cabeça da sua casa, que deveria dar a direção para você, o conselho para você, não tinha intimidade nenhuma com o Senhor. Quem aqui nasceu numa casa assim? Levanta a mão assim, bem alto. Foi só eu? Ah, tá. Tem alguns. Sabe, queridos, um pai que não tem sabedoria. Ló era um homem que ele não tinha conexão com Deus. Ele não tinha intimidade com Deus. Ele vivia aquilo que Abraão vivia. Então ele decidia seguir o chamado de outra pessoa. E quando eu olho para esse tipo de pai, uma das coisas que mais me chama a atenção é que as escolhas desse tipo de pai levam os filhos a fazerem as mesmas escolhas. Sabe, Ló, quando ele decide olhar para as Campinas, ele decide ir para Sodoma, a palavra do Senhor diz que ele tem 2 filhas. E sabe o que acontece? Ló, ele permite que suas filhas, elas tenham parte com aquele tipo de pessoa que não edifica, pessoas nocivas, pessoas que não têm um bom conselho para te dar, pessoas que andam e caminham fora dos conselhos do Senhor. Esse tipo de pai é o tipo que não tem sabedoria nenhuma, que quando vai para um bar, ele leva o filho. Quando ele vai para a prostituição, ele não se importa de não deixar o filho ver. Quando ele fala palavras torpes, palavras que não edificam, ele fala como se fosse qualquer tipo de palavra, palavrões até na frente do seu próprio filho. E sabe o que acontece? Acontece que quando nós expusemos os nossos filhos diante desse ambiente nocivo, os nossos filhos começam também a caminhar no nosso caminho. Você sabe qual foi o grande problema aqui? Ló, ele ensinou o caminho que as filhas dele deveriam andar. Mas era o caminho certo ou o caminho errado? Era o caminho certo ou era o caminho errado? Errado. As filhas de Ló começam a ser influenciadas por aquele ambiente de Sodoma. E quando a gente menos espera, a vida de Ló acaba de uma maneira que nós não imaginávamos. As 2 filhas engravidam do pai. Você sabe o que acontece? Acontece que a palavra do Senhor diz em Provérbios 22:6: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, para que ela não venha se desviar quando for mais velha. Só que a palavra do Senhor, ela está dizendo: ensina a criança no caminho. Não é o caminho. Não é apontar para onde ela deve ir, é segurar na mão dela e caminhar com ela no caminho.
Você sabe o que aconteceu com Ló? Ló levou as filhas para o caminho, mas era o caminho errado. E sabe o que acontece? Ele tem um fim trágico, um fim que ninguém gostaria de ter, mas a culpa não é de ninguém, a culpa não é de Deus, a culpa é dele. Sabe, esse é o primeiro tipo de pai que talvez você tenha e que você nunca deve querer ser. É o pai sem sabedoria. E existe um segundo tipo de pai, que é o pai sábio, mas inconsequente. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Crônicas 3, do 1 ao 9. Eu vou ler bem rápido, diz assim: estes foram os filhos de Davi, nascidos em Hebrom. O seu filho mais velho era Aminon, filho de Ainoá, de Azriel, segundo Daniel, de Abigail, de Carmelo. O terceiro, Absalão de Maaca, filha de Talmai, rei de Jesu. O quarto, Adonias de Agite. O quinto, Cefatias de Abital. E o sexto, Itreão de sua mulher Eglá. 4. São esses os 6 filhos de Davi que nasceram em Hebrom, onde ele reinou 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, onde Davi reinou 33 anos. 5. Nasceram-lhe os seguintes filhos: Simeia, Sobade, Natã e Salomão, os 4 filhos que ele teve com Batseba, filha de Amiel. Davi teve ainda mais 9 filhos: Ibá, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos esses foram filhos de Davi, além dos que teve com suas concubinas e a filha Tamar, irmã deles. Você quer esse monte de filho aí? Quem quer? Sabe, queridos, Davi, ele era um homem que tinha muito conhecimento, diferente de Ló. Davi era um homem que tinha intimidade com Deus, diferente de Ló. Davi era um homem que orava, totalmente diferente de Ló. Mas Davi era um homem inconsequente. A palavra do Senhor, ela dizia lá em Deuteronômio 17, que não era bom que um rei tivesse muitas esposas. O que foi que Davi fez? Tudo o contrário. Davi teve um monte de esposa, um monte de concubina, um monte de filho, queridos. A Bíblia nem conta quantos, são muitos, porque não conta os da concubina. E sabe o que acontece? Davi, ele tinha essa fraqueza. Era um homem fraco nessa área. Ele era um homem que ele dominava muitas áreas da vida dele. O rei, ele era um excelente rei, um excelente adorador. Ele era um excelente guerreiro. Ele era excelente nessas áreas. Mas Davi, ele tinha um problema nessa área. E sabe o que acontece? Apesar dele ser excelente em muitas coisas, ele gerou uma hereditariedade totalmente corrompida. Sabe, o pecado de Davi começa a recair sobre seus filhos. Porque existem 3 tipos de DNA que você herda. Primeiro, o DNA físico. Quem aqui parece com pai ou mãe aqui? Levanta a mão assim, bem alto. Segundo, o DNA emocional. Quem aqui parece emocionalmente com a sua mãe ou com seu pai? Levanta a mão assim. E terceiro, o DNA espiritual. Queridos, nós precisamos entender que nós somos corpo, DNA físico. Nós precisamos entender que nós somos emoção, DNA, emoção. É o seu DNA. Sabe, nós precisamos entender que nós temos um DNA onde aquilo que nós fazemos recai sobre a vida da nossa hereditariedade. E talvez hoje você está aqui, você está vivendo isso.
Talvez você está aqui hoje e você está vivendo algo que você odiava, mas você acaba replicando aquilo que você mais odeia. Você um dia olhou e disse: eu não vou ser esse tipo de pai. E quando você menos esperou, você estava fazendo a mesma coisa. Eu não vou ser esse tipo de mãe. Mas quando você menos esperou, você estava reproduzindo aquilo que um dia fizeram com você. É o DNA espiritual. Sabe, nós precisamos entender que nós temos responsabilidade com aquilo que nós geramos. E quando eu olho para Davi, eu vejo um DNA totalmente desequilibrado, um DNA emocional na alma desequilibrado, um DNA espiritual desequilibrado. Aminon violenta a irmã, depois Absalão mata Aminon. Gente, ele começa a colher assassinatos, assim como um dia ele foi um assassino. Ele começa a colher na área da prostituição, assim como um dia ele foi prostituto. Isso começa a recair sobre a vida dos seus filhos. E sabe, quando eu olho para isso, eu só consigo entender uma coisa: Deus, eu não quero reproduzir aquilo que um dia eu passei. Deus, eu não quero construir a mesma família que um dia eu vivi. Sabe, e quando eu olho para tudo isso, às vezes isso traz um pouquinho de medo. Meu Deus, será que um dia eu vou viver a mesma coisa? E sabe o que Deus falava para mim? Deus falava algo para mim muito forte. Ele dizia assim: nessa igreja, tem pessoas que cresceram num lar totalmente desequilibrados. Mas deixa eu te dizer uma coisa: existe um caminho de libertação para a tua vida. A palavra do Senhor diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só existe um caminho para você deixar o passado para trás e viver uma nova vida. E esse caminho é Cristo. Hoje você veio aqui, você ouviu falar sobre esses dois tipos de pais. Mas sabe qual que é o pai que eu quero que você fixe o olhar nele? É o nosso terceiro tipo de pai. É? Fale bem alto, é? Deus. Você pode bater no seu peito e dizer assim: eu tenho um pai. Querido, só existe uma maneira de você cancelar todo o seu passado, de você trilhar um novo caminho para você. E a palavra do Senhor diz que ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Cristo. Cristo, ele está dizendo: ei, eu tenho paternidade para te entregar. A palavra do Senhor diz que através de Cristo tu foi adotado. Através de Cristo tu tem uma nova vida, uma nova família. Através de Cristo tudo se fez novo. Através de Cristo teu passado foi lançado no mar do esquecimento. Você tem livre acesso a um novo futuro. Hoje eu quero que você entenda uma coisa: se algum dia você achou que você ia reproduzir aquilo que um dia fizeram com você, hoje você é livre disso, porque Jesus te libertou. Jesus te traz para uma nova família. Jesus te coloca num novo caminho. Jesus olha para você e diz assim: eu me entreguei naquela cruz para que você fosse livre e tivesse vida, e vida em abundância. O Pai tem vida nova para você. Quando você começa a se desprender do seu passado, quando você confessa Jesus, você diz: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Quando você declara: Jesus, eu creio que o Senhor está comigo, Jesus entra na tua vida e muda a tua história. O Senhor está mudando histórias aqui. Sabe qual é a diferença entre Ló e Davi? Eu não vejo Ló se arrepender do pecado de omissão. Porque, queridos, não orar é pecado. Não buscar a Deus é pecado. Você sabe por quê? Porque é um pecado de omissão. Eu estou me omitindo.
Mas eu vejo Davi se arrepender. Lá no Salmo 51, Davi faz uma oração. Ele se arrepende, ele diz assim: Senhor, não retira de mim o teu Santo Espírito. Você sabe o que quer dizer? Quer dizer que Davi ainda tinha um Espírito. E ele estava clamando: Senhor, não retira de mim. E hoje eu quero dizer algo para você. Talvez você veio para essa ceia aqui hoje, se sentindo talvez indigno de se assentar à mesa do Pai. Mas se você entender, a chave que eu quero te entregar nessa noite é que o arrependimento pode mudar a tua história. Deus, Ele sempre nos dá oportunidades. Deus, Ele está entregando oportunidades hoje aqui e dizendo para você: ei, eu posso mudar a história da tua vida. Você não vai ficar conhecido pelo teu passado. O Senhor quer que você comece a ficar conhecido pelo futuro que já começou na tua vida. Hoje, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Coloca aqui para mim Romanos 8:15. Queridos, o nosso terceiro tipo de pai é o pai de amor. É o pai que ama. É o pai que mesmo quando tu não achava que nada ia mudar na tua vida, Ele olhou para você e disse: eu vou te atrair com o meu laço de amor. O Senhor tem te atraído. Você está aqui nessa noite não é em vão. O próprio Deus te trouxe pelas mãos. Ainda existe tempo. Ainda existe uma oportunidade de você começar a mudar a tua história. E eu quero deixar esse versículo gravado no teu coração. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos. O espírito te torna filho. A palavra do Senhor diz que nada pode te separar do amor de Deus. O Pai de amor está aqui hoje. E se você está pensando por algum motivo em não ceiar, agora é o teu momento. Se arrepende aí onde você está. Começa a entregar para o Senhor o teu coração. Começa a dizer para Deus: Deus, hoje eu me arrependo, Senhor. Você pode fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. A palavra do Senhor diz que nós pecamos todos os dias. E hoje é o dia de você perguntar: Espírito Santo de Deus, me convence do meu pecado. Me convence do juízo, me convence da justiça. Porque hoje eu quero me arrepender. Hoje eu quero abandonar. Hoje eu quero fazer essa oração. Eu não quero que o teu Espírito se retire de mim. Eu preciso, Senhor, do teu Espírito. É Ele que vai me dar forças para continuar. É Ele que vai me dar forças para viver esse novo futuro. Talvez você esteja aí no seu lugar. E hoje você não teve nenhum abraço, nem da sua mãe e nem do seu pai. Mas hoje eu quero dizer para você que você tem um pai e Ele está aqui para te abraçar nessa noite. Não importa o que tu tem passado, o Pai está sempre de braços abertos para te receber. Você não precisa viver condenado pelo seu passado. Você pode se desligar dele hoje. E a oração é exatamente assim: Pai, hoje nós queremos declarar que nós não queremos viver condenados ao nosso passado. Nós não vamos viver e nem reproduzir aquilo que um dia fizeram conosco.
Porque hoje nós estamos recebendo a tua paternidade. Hoje nós estamos recebendo o teu amor de Pai sobre as nossas vidas. E enquanto o louvor adora, os obreiros vão entregando a ceia. Continue a sua oração aí onde você está.